Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Ponto de Contato. Esse podcast que tem como objetivo trazer experiências, histórias de dentistas que já passaram por inúmeros desafios nessa jornada da odontologia. E o meu objetivo pessoal é justamente que você tenha uma dica, um insight, que ainda hoje você pode colocar em prática e ter resultado. Então hoje eu estou aqui com pessoas incríveis, como Eduardo Lima. E se apresente aí pra gente, meu amigo. Meu amigo, primeiramente, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com você, mais um convite. Estive aqui no primeiro episódio, iniciamos estar aqui juntos, já recebemos grandes nomes, hoje temos uma pessoa muito especial aqui conosco também. De maneira bem breve, a galera já conhece, eu me chamo Eduardo, sou dentista, atuo na área de reabilitação, sou especialista em dentística, especialista em prótese, sou dentista clínico. Tem um lado da docência que arde no meu peito, que eu gosto muito de ensinar, de passar para os colegas a experiência que eu vivo dentro do meu consultório, mas, de maneira geral, sou um dentista clínico que senta no mocho e resolve o problema dos pacientes. E sempre bato na tecla de que o dentista que resolve o problema dos pacientes com as próprias mãos é um dentista que vale mais no mercado odontológico, que é um mercado tão competitivo. E eu gosto muito de trocar ideia com dentistas que são grandes clínicos e grandes professores. E eu acho que hoje a gente tem uma pessoa que domina muito bem o lado clínico e o lado da docência. Eu tenho certeza que vai ser um episódio, um dia, uma conversa muito especial e vai agregar muito na carreira e na vida de quem está assistindo e acompanhando. Então, eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo, principalmente nessas semanas que a gente passou aí, desde quando a gente gravou nosso primeiro episódio aqui do Ponto de Contato. E, cara, tem acontecido coisas incríveis, assim, pessoas têm seguido a página, se inscrevendo no canal, e isso faz com que eu entenda, e a plataforma entenda também, que o nosso conteúdo é valioso, é de fato importante. E eu já quero te pedir, se você não é inscrito nesse canal, por favor, vai lá, se inscreve, me dá essa moral aí pra gente, com certeza, levar esse conteúdo para mais pessoas, que é o nosso objetivo aqui. A gente tá gravando esse episódio domingo à tarde. A gente tinha muita coisa pra fazer, dava pra ficar assistindo Netflix à tarde todo dia, mas a gente abdicou desse tempo para te trazer aqui um conteúdo que realmente pode mudar a sua vida se você colocar em prática o que essas pessoas colocam aqui. E eu tô feliz justamente porque já vieram pessoas aqui que quando... Eu até falei isso pro Lucas Ferradães, que eu lanço o convite, né? E a gente sempre espera o não das pessoas, a gente sempre espera o pior das pessoas. E quando a pessoa diz sim, a gente sabe fazer. Eu nem cheguei nessa parte ainda, mas, cara, tô muito feliz. Muito obrigado mais uma vez, Eduardo, muito obrigado por estar aqui. Sou feliz por ter a sua amizade. E hoje eu tô conhecendo uma pessoa que vai fazer parte aqui também do Ponto de Contato, e eu quero te conhecer. Apresenta aí pra gente quem é a Letícia. Você mandou uma biografia aqui pra mim, você já graduada em odontologia, especialista em prótese, né, dentística, e hoje atua no consultório particular lá em Curitiba, na clínica Arcos. Então se apresenta aí pra gente, eu quero te conhecer. Oiê! Bom, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Obrigada, Edu, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre muito bom estar perto de pessoas do bem e a gente sente isso já no primeiro contato, né? E o Edu é um amigo que eu fiz há pouco tempo, né? Mas parece que a gente já é amigo de longa data, assim. Tanta energia boa e conversa legal que a gente sempre tem. Então, estou bem feliz de estar aqui. Obrigada por receber a gente também. E, bom, meu nome é Letícia, eu não nasci em Curitiba, eu, na verdade, nasci em Rondônia. Meus pais casaram e foram para Rondônia trabalhar. E eu nasci lá e vivi lá até os 8 anos de idade, quando eles decidiram sair de Rondônia e voltar para a cidade que eles moram hoje, que foi por onde eu vivi também por 10 anos, mais ou menos. E aí saí de lá e vim para Curitiba porque passei no vestibular da Federal e não sabia que eu queria ser dentista, mas eu sabia que eu queria passar na Universidade Federal do Paraná. E acabei ficando em Curitiba depois da graduação. E quando eu tive prótese na faculdade, eu decidi que era o que eu queria fazer de especialização. Então, já na primeira matéria de prótese fixa, quando você mistura, né, o líquido com o pó ali, você faz um dente, eu fiquei maravilhada com aquilo. Falei, meu Deus, que mágica é essa? E ali eu escolhi prótese.
e saí da faculdade já cursando a especialização de prótese. Achei que eu só faria prótese, mas a vida vai, né, seguindo outros caminhos, e aí eu entrei numa clínica que precisava de alguém que fizesse dentística. Não era meu objetivo, eu achava que eu faria até implantodontia ou harmonização, na época eu estava bem indecisa, mas acabei seguindo na dentística e depois me encontrei também. E depois de fazer bastante, fazer parte da rotina dentística, achei que eu precisava, a gente sempre precisa estudar mais e aprender mais. E aí, a partir disso, eu decidi que eu precisava fazer um mestrado. Então, depois de 2 anos de formada aí, 2 anos da minha especialização, que eu comecei a SPA em 19, terminei em 21. Em 23 eu entrei para o mestrado em dentística e terminei no final do ano passado, comecinho desse ano, né, defendi o trabalho. Você fez aonde? Fiz na Santa Cruz do Mondique, lá em Curitiba. Curitiba? Legal. A especialização também foi lá em Curitiba, na ABO, na Associação Brasileira de Odontologia. E desde 2021 eu faço parte da equipe da Clínica Arcos, lá em Curitiba. E eu falo que ter entrado, né, nessa clínica com essas pessoas, nesse ambiente de trabalho, mudou o mundo da minha vida, na verdade, porque realmente mudou. Eu estava para sair de Curitiba, mas o convite da equipe me fez ficar lá. E eu falo que Deus escreve certo por linhas tortas, né? Na época eu pedia uma resposta, eu achava que meu caminho seria outro, mas na verdade meu caminho foi ficar lá e hoje eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Eu faço, né, do meu trabalho a minha vida hoje mesmo e eu vivo por aquele lugar e pelos meus pacientes, e eu sou muito feliz no que eu faço hoje lá. Quando o Eduardo me mandou o seu contato, né, me mandou o seu Instagram, eu te conhecia, e na hora que eu entrei, vi as fotos lá, muito bem posicionada, muito bem feita. Falei, caraca, é uma artista, né, ela realmente trabalha muito bem com resina composta. Já quero te dar os parabéns aí, que a gente tá nessa área, nesse ramo, e a gente sabe quem é bom. Cara, eu fiquei, assim, muito impactado com o teu conteúdo, realmente é um conteúdo importante. E o Eduardo pode falar um pouquinho melhor também, que ele te conhece aí. Cara, eu acho que foi quando a Letícia começou o mestrado dela que eu segui ela no Instagram. Que nós temos alguns amigos em comum, eu vi através do Instagram desses amigos, entrei no Instagram dela. E, cara, eu lembro que o primeiro caso que eu olhei que chamou muita atenção foi um caso de um incisivo central, se eu não me engano. Foi um incisivo central. Estratificação, efeito incisal, isso é legal. Isso é interessante, isso é necessário, mas isso não é tudo. Não é estratificar bem uma resina que te faz o dentista completo. E o que me chamou mais atenção no trabalho da Letícia foi a maneira como ela consegue integrar as outras áreas dentro da dentística, como a prótese e como a periodontia, que de fato é a mãe de todas as especializações. Então essa visão mais generalista da Letícia sobre a odontologia restauradora, seja com implante, seja com laminado cerâmico, seja com resina composta, ou seja, fazendo um trabalho para receber um trabalho protético posteriormente, uma gengiva, é tudo feito com muito cuidado e capricho. E eu olhei e falei, cara, que dentista completa. E eu falei isso para ela, no nosso primeiro contato foi, Letícia, você é uma baita dentista. E ela, meio tímida, né, obrigada, não sei o que lá, não é tudo isso. Eu falei, cara, é tudo isso sim. E daqui a uns anos eu tenho certeza que vai ser muito mais, e não foi diferente do que eu imaginei. Na verdade, foi além do que eu imaginei. A Letícia teve uma curva de evolução muito rápida. De quando eu conheci até hoje, a evolução com resina composta dela foi absurda. A maneira com que ela trabalha com cerâmica é absurdo. O cuidado que ela tem de uma simples profilaxia até um isolamento absoluto para cimentar uma reabilitação, é tudo feito com muito cuidado, com muito capricho. Ela sabe que eu falo isso para ela, para todo mundo eu falo. Na minha opinião, a Letícia é a dentista mais habilidosa com resina composta do nosso país. Tem muitos dentistas muito bons, mas a habilidade dela realmente é fora do comum e ela é uma das dentistas mais caprichosas que eu conheço. E eu sou... eu sou admirador da pessoa e da dentista Letícia. Depois você me passa aí quanto foi que você pagou pra ele. Foi bastante. Uma caixinha de muito tempo. Abra o Instagram da Letícia e me digam vocês o que vocês acham do trabalho dela. Perfeito. E Letícia, você terminou a faculdade, né? Você estava contando um pouquinho da tua história, mas eu percebo, cara, que as mulheres, se não é nada contra os homens, tá? Mas as mulheres, elas têm um refino maior, sabe? Quando ela vai fazer alguma coisa, ela tem um capricho ali. E aquela delicadeza. O homem é mais brutão ali. Não significa que não tem homens aí que façam resina
É incrível. O Eduardo tá aqui para provar. O que te chamou a atenção, assim, para essa área, assim? Foi mais na faculdade? A dentística? A dentística. Na verdade, não. Eu não imaginava que eu faria dentística, de verdade. Eu achei que eu faria prótese, implante prótese. Por quê? Eu escolhi prótese e eu comecei atendendo em franquia, né? Começando a especialização e eu já atuava, então, nas franquias como especialista, né, de prótese. E aí, o que acontecia era que as minhas próteses ficavam ruins, as sobre implante ficavam péssimas. E aí eu falava assim, cara, mas o que eu tô fazendo que minha prótese tá ficando tão ruim? E eu não tinha maturidade ainda para entender que a minha prótese sobre implante estava ficando ruim, porque o implante estava mal posicionado. Então foi ali que eu pensei, foi bom, se a minha especialidade é prótese, e minha prótese está ficando ruim por conta do implante que está mal posicionado, eu vou fazer espé de implante. Assim, eu mesma faço o implante, eu mesma faço a prótese, e meu resultado vai se complementar, vai ficar legal. E essa é a minha ideia. Só que na época eu ainda estava na especialização de prótese, estava terminando, né, o curso, e nisso já trabalhando também, né, em algumas clínicas mais populares também, mas não fugia a ideia de fazer essa especialidade, essa especialização. Só que acabou que em uma das clínicas que eu trabalhava como especialista de prótese, a demanda era muito alta. E eu lembro até hoje que teve um dia que a minha agenda tinha 31 pacientes. Nossa. De prótese. Era paciente de 15 em 15 minutos. E eu era recém-formada, eu não tinha outra opção, e eu falo assim que eu sempre abracei tudo que caía, né, pra mim, porque eu precisava daquilo também, né, e eu queria me desenvolver, então eu aceitava sabendo o que eu queria. Eu sabia que aquilo seria temporário, mas eu aceitava. E é aquilo, né? Eu tentava fazer do limão a limonada. Então, eu tinha 15 minutos para fazer a minha prótese, remover o da percha para colocar um núcleo, para, né, fazer meu pino. E eu fracionava os atendimentos. Então, eu lembro que, assim, a importância não era... A importância, né, da minha agenda para a clínica não era quanto tempo eu levava, mas era quantos pacientes eu atendia num dia. Então, não importa se eu dividisse o atendimento em 2. Importava que aquele horário eu teria 4 pacientes. Em 1 hora eu teria 4 pacientes, independente do que eu cortasse. E era uma conta que na minha cabeça não fechava, mas eu tentava falar, eu não tinha voz, eu tinha acabado de me formar. Então, assim, eu olhei aquilo e falei, o que eu posso fazer? Dentro do que eu tenho, eu vou tentar fazer o melhor que eu tenho. E aí, vou dar um exemplo. Se eu precisava fazer um núcleo, o paciente chegava pós-endo. Então, ele chegava com temporário, né, com material temporário, e a abertura dos canais estava feita, mas às vezes ainda tinha cárie para remover, eu tinha que limpar o canal, tinha que limpar, né, câmara pulpar, enfim. Então, eu removia a cárie, eu removia tudo que eu, né, encontrava de material sujo, removia um pouco da obturação, tempo provisório de novo, o paciente ia embora. Na outra consulta, ele vinha, eu desobturava o canal, tirava uma radiografia, se ficou legal, fecha, o paciente vai embora. Na próxima consulta, moldo o canal, fecha, o paciente vai embora. Na próxima consulta, cimento o pino, o paciente vai embora. Na próxima consulta, reprepara. Então, eu acabava fazendo muito isso para eu tentar entregar um trabalho bem feito, porque era sempre que eu tinha. Então, e quando eu tentava argumentar, eu não tinha retorno. Então, eu pensei, não, então deixa eu tentar fazer o que eu posso. E assim foi acontecendo. Eu estava numa rotina que era meio insana, né, por agenda 38 pacientes, mas a média era 25, 28, era sempre assim, era sempre a agenda muito cheia, e foi quando eu decidi sair desse lugar. E aí, enfim, fui procurando lugares para trabalhar e encontrei um espaço que era de uma clínica no centro de Curitiba, e me abriram as portas, e eu sou muito grata até hoje, inclusive, porque foi lá que eu realmente comecei a me desenvolver também em outra especialidade, porque até então eu só fazia prótese mesmo, eu não fazia outra coisa, né? Era prótese numa clínica, prótese na outra, e eu não entendia nada da dentística, não fazia, eu só tinha tido dentística na faculdade. E lá eu conheci pessoas que foram pessoas muito boas, assim, são pessoas muito boas, e foram muito boas no meu momento de vida, porque realmente, como eu falei, me abriram as portas e me deram a oportunidade de começar. E na época me perguntaram se eu topava fazer algum caso de faceta, porque estava tendo demanda na clínica, e a dentista que fazia, ela ia se ausentar, porque ela estava tendo neném, então ficaria fora por um tempo. E aí, na hora, eu falei, eu acho que não é pra mim, né? Mas vamos ver, né? Vamos tentar. Topei o desafio. E aí, acompanhei a dentista por algumas vezes e depois chamei um amigo meu. Falei, seguinte, amigo mesmo, né? Você quer que seja meu paciente modelo? Eu preciso tentar começar pra ver se vai dar certo. A clínica que eu comecei a trabalhar precisa de alguém que faça e, né, quero tentar. Se você topa, você tem coragem de entrar nesse desafio? E aí ele topou.
Eu comprei clareamento, eu comprei resina, eu fiz o enceramento, eu paguei enceramento, eu não cobrei nada dele, eu paguei tudo. O paciente topou, esse meu amigo topou. E na época, assim, não ficou bonito, ficou legal. Só que eu me irritei tanto. Eu olhei e falei, meu Deus do céu, isso aqui não é pra mim. Isso aqui é muito demorado, tem que ter paciência. A resina tá grudando na tira. A tira não tá descendo, tá colando um dente no outro. Cara, Eu tô me foi um vendo aqui, véi. desespero, assim, ó, do começo ao fim. Pior, tá? O paciente tinha mordida cruzada, eu não tinha percebido que ele tinha mordida cruzada, eu inserei de pré a pré, quando eu terminei o pré eu tive que desgastar tudo. Porque a hora que ele fluiu, focou em todo o aumento que eu tinha feito no premolar. Aí eu falei assim, gente, não, isso não é pra mim. Mas eu fiquei quieta, guardei isso pra mim, eu atendendo ele, e, né, você tem que demonstrar que você tá feliz, se tá dando tudo certo, porque o paciente jamais pode perceber. O mundo pode estar caindo, o paciente não ele pode perceber. Perfeito. Você pode ter feito errado, o paciente não vai saber. Você vai chamar ele de volta e você vai arrumar o que você fez. Se alguma coisa aconteceu errado, você vai falar que você precisa de mais um ajuste. De fato, você precisa, mas foi isso que aconteceu na época. Eu falei, terminei, mas ainda vou ter que dar mais uma ajustada em algumas coisas. Aí se viu, nossa, eu amei, e amou, e tava feliz da vida, e resumindo, ele ficou feliz, ele me indicou outro paciente, esse paciente veio, eu fiz, me indicou outro, e daí assim foi acontecendo. E nessa hora eu olhei e falei, tenho duas opções, né? Você tem que enxergar o copo meio cheio. Ou eu sigo pra essa área, ou eu paro e vou pra outra área. Eu tenho que tomar uma decisão, porque eu tava daquela encruzilhada, assim, ou eu vou ou eu mudo. E aí, na época, foi onde eu comecei a ganhar meu dinheirinho, né? Que é aquela fase onde a gente começa a sair da nossa dependência total dos pais. Eu comecei a ter o meu salário. E aí eu falei, bom, isso aqui tá me sustentando, tá fazendo com que eu possa comprar minhas coisas, comprar um material novo, comprar um outro equipamento. E aí eu falei, eu acho que talvez esse seja o meu caminho, eu vou tentar mais um tempo, se não der certo eu paro. Quando você atendia lá eu imagino que seja uma popular, você atendia 38 pacientes, conseguia essa independência financeira, né? Era uma diária, né? Independente de quantos pacientes que eu atendia, eu ganhava a mesma diária. Era longe de casa, era bem longe, em outra cidade, uma cidade metropolitana ali de Curitiba, da região metropolitana, e era um valor fixo. Então, por isso que a minha agenda precisava ser cheia. Tinha que ter muito paciente para, né, Ele disse que você falou duas coisas bem interessantes e a gente acaba tendo contato com muitos dentistas nas palestras, nos cursos, nas redes sociais. E eu vejo tanta gente que está começando muito melhor do que o que a gente começou e eles estão reclamando, entende? Tem muita gente e eles comparam com o hoje da gente. Eles olham para a Letícia lá na Arcos, olham para o que a Letícia faz, para onde a Letícia viaja, os casos que a Letícia entrega, olham lá para o ateliê, olham para onde o Guilherme está hoje. Cara, 90% dessas pessoas elas estão começando muito melhor do que o que a Letícia começou, muito melhor do que o Guilherme começou, muito melhor do que onde eu comecei. Eles já estão num consultório legal, eles já têm alguns pacientes, mas a comparação, isso é um problema muito grande. E outra coisa que eu não vejo acontecer hoje, por exemplo, eu falo para os meus alunos que eles têm que comprar manequim, que eles têm que treinar, que eles têm que comprar resina boa para treinar. E alguns vão seguir esse caminho, alguns vão investir, e outros vão travar e dizer, pô, eu tenho que gastar. Eu vou ter que gastar para eu começar a ganhar dinheiro. E a Letícia falou que no primeiro paciente dela, modelo, ela comprou o clareador, ela comprou as resinas, ela mandou encerar, foi só investimento. No final, o que é que aconteceu? Teve retorno. Um indicou outro, que indicou outro, que indicou outro, e a história começou. As pessoas elas não querem dar o passo inicial, porque no primeiro paciente elas já querem ganhar, sei lá, 10 mil, 5 mil. Não, eu tenho que ganhar alguma coisa. Talvez os gurus da internet estão implantando coisas na cabeça dos dentistas recém-formados, que o dinheiro está acima de tudo. E o dinheiro ele vem por consequência. E nós temos provas sociais hoje aqui mostrando de que se você não pensar primeiramente no dinheiro, mas pensar na evolução do seu trabalho, o dinheiro ele vai acontecer. O dinheiro ele precisa ser uma consequência do que você faz, ele é um objetivo para o que você faz. Exatamente, isso foi bem, bem interessante saber desse teu início, e isso explica o que vem acontecendo na tua carreira. Perfeito. E
você começou a trabalhar, isso foi dando resultado, mas você já fotografava? Como é que foi? Cara, eu preciso postar esse trabalho aqui, preciso atrair mais pessoas. Você usou o Instagram como uma ferramenta para o seu trabalho crescer mesmo de fato? Como é que você encara hoje a internet? Eu sempre fui uma aluna que escutou muito os professores. Isso eu posso falar, assim. Eu sempre escutei muito o que as outras pessoas me falavam, principalmente pessoas que eu admirava, que eram meus professores, da especialização, da graduação. Então, eu lembro até hoje que um dos professores da especialização, que por sinal hoje é meu sócio do consultório, eles tinham, né, na minha especialização, existia uma lista de material, e um dos itens da lista de material era uma câmera. E esse meu professor, ele falou assim, ó, vocês precisam comprar uma câmera. Vocês têm que comprar uma câmera. E na época, nessa clínica que eu ganhava uma diária e eu atendia 30 pacientes por dia, quando veio a pandemia, todas as clínicas fecharam, todos os outros lugares que eu trabalhei fecharam, menos aquela. Ficou fechado por uma semana, depois voltou. E aí, acabou que tinha mais demanda, então de um dia eu passei aí 2 dias, eu passei 3 dias, a demanda não diminuiu, só aumentou. E aí foi nessa clínica, onde eu ganhava R$350 por dia para atender toda aquela agenda de pacientes, que eu comecei a ter R$1.000 no final do mês, 500, 600, 700 no final do mês, e ali eu fui começando a ter um dinheiro que me sobrava. E aquilo que o professor tinha falado ficou na minha cabeça, vocês precisam comprar uma câmera. Uma colega minha, da especialização, mandou no nosso grupo, meu amigo tá vendendo uma Canon T6i, nem lembro exatamente o valor, mas acho que foi R$1.600. Aí, esse professor falou, tá de graça, compra. E aí, eu tava lá com meus, acho que R$1.200. Eu falei, ai meu Deus, vamos ver se consigo guardar mais uns R$500 pro mês que vem. Se eu conseguir, eu compro. Passou um mês, eu mandei mensagem, consegui guardar mais um dinheiro. Passou um mês, eu mandei mensagem pra ela, falei, viu, será que a câmera do teu amigo ainda tá disponível? Ela mandou mensagem pra ele e falou que tava. Falei, então, manda que eu vou querer ficar com ela. Nisso eu comprei a câmera, comprei só o corpo da câmera. E ficou parado lá, na minha casa, porque eu só tinha a câmera, ainda não sabia fazer foto nem nada. Você até tenta, né? Quando você compra o jogo, você tenta, tudo fica horrível. Tá mais perfeita? Aí eu olhei e falei, bom, e agora, professor, o que eu faço? Agora você precisa comprar lente? Ele tinha um cupom de desconto no site da Canon na época, ele me passou o cupom de desconto e eu só pensando assim, tomara que esse cupom, ele dure até eu ter os meus R$2.000 para comprar a minha lente. E aí passaram mais 3, 4 meses, eu consegui juntar esse dinheiro e aí eu comprei a lente. Aí, terminei a câmera, o corpo, comprei a lente, aí falta flash, né? Aí, de novo, vai lá, aquela saga, tudo parado, ó, o corpo da câmera parada, a lente parada, que eu precisava da lente. Aí deu mais um tempinho e comprei o flash. E aí eu tinha o meu kit, então. Aí eu comecei a usar o meu kit na própria especialização. E aí entra aquela primeira decepção, né? Porque você fica super feliz quando compra o equipamento. Mas a primeira decepção vem quando você faz a primeira foto. Nossa senhora. E a foto fica horrível, você sente o pior dentista do mundo, você fala assim, o que eu tô fazendo, né? Porque o que eu tô fazendo é horrível demais. Mas eu vi a fotografia como uma evolução muito grande do trabalho. E a partir do momento que você enxerga por outro ângulo, tudo vai sendo diferente. Você vê diferente, você enxerga como melhorar. E a partir do momento que eu comecei a fotografar mais, por mais que não postava nada, você começa a ver a tua primeira foto e a segunda e você vê a sua evolução. E depois, quando os casos começam a ficar um pouco mais legais, você começa a ter coragem de compartilhar. E na época foi muito, assim, genuíno querer colocar no Instagram, porque a minha ideia do Instagram era ter paciente, né? Eu precisava que as pessoas me conhecessem e conhecessem meu trabalho. Eu não era de Curitiba, eu não tinha praticamente ninguém em Curitiba que me conhecesse, não tinha família dentista ou alguém, né, que me ajudasse de certa forma, assim. Então, eu precisava fazer as pessoas me conhecerem. E eu fui postando com o meu foco de paciente mesmo. E meu foco sempre foi paciente. Eu sempre fui colocar aquilo pro meu paciente enxergar, para ele ver aquele resultado, se identificar de alguma forma e eu também ter um portfólio para o dia que eu viesse a ter algum paciente com uma necessidade parecida ou específica, eu pudesse ter as minhas fotos para conseguir explicar e divulgar, né, para aquele paciente em questão e conseguir resolver o problema dele ou ter mais argumentos para conseguir explicar o que ele precisa ou, né, a demanda dele. Quando eu conheci o Eduardo, ele ainda estava na faculdade comigo ainda, saiu da faculdade, formou, só que ele cresceu muito rápido, porque ele fotografou. Ele era um dos poucos dentistas em Manaus que fazia resina e postava assim com qualidade, né? Não é postar o celular, por exemplo, porque tem
dentistas que trabalham bem, mas não postam, são low profile, assim, real mesmo. A minha tia, por exemplo. Então, sabem fazer ali, mas não postava. E o cara tinha nem 6 meses de formado, tava postando tudo que era caso ali, que ele fazia um central. Querendo ou não, isso já te coloca na frente de outras pessoas, sabe? E te potencializa. Você percebeu isso no teu crescimento? Total. Eu digo hoje, assim, que contra fotos não há argumento. Exatamente. E muitas vezes eu falo isso até quando eu tô fazendo uma avaliação simples. Assim, hoje eu consigo fazer uma avaliação com o afastador e com a minha câmera. Eu posso não ter um jogo clínico, mas eu uso minha câmera fotográfica e um espelho e um jogo de afastador e eu consigo fazer um plano de tratamento. Porque a fotografia, muitas vezes, ela te poupa saliva. Eu já tive vários casos de pacientes que vieram fazer avaliação, que tinham um acompanhamento regular com dentista, e eu olho e falo assim, eu não gosto de falar mal de outro dentista. Eu nunca vou chegar e falar assim, nossa, fizeram uma coisa errada ou tá ruim isso aqui. Eu não consigo, assim, argumentar dessa forma, por exemplo, contra alguém que vem fazer um tipo de avaliação. Então, a minha arma é fazer uma foto. Então, eu faço a minha foto e eu mostro para o paciente, eu falo, olha, um dente natural deveria ser assim, ou um dente restaurado deveria ser assim, e o teu tá assim. Perfeito. Então, eu não preciso argumentar muito mais. Então, a fotografia, para mim, ela é a melhor ferramenta de trabalho hoje. Eu não consigo, eu posso trabalhar sem um jogo clínico, mas sem a minha fotografia, eu não trabalho. E quem enxerga melhor, consequentemente, faz melhor, né? Quem consegue enxergar, consegue executar. Mas Acho que esse é o ponto. Você fez isso também, né? Eu tava contando aqui um pouquinho da tua história, porque eu lembro disso. Você formou e eu formei depois de você. E aí eu fotografava, né? E a gente começou a fazer uns casos junto. Você fazia o caso, eu fotografava. E, cara, você cresceu muito rápido, assim, como nome, assim, como marca, sabe? Tipo, as pessoas começaram a olhar. E isso te ajudou a ser um professor hoje, que é até despertar essa área da docência, né? Essa área de... Cara, eu lembro que eu tinha uns casos já feitos com resina que eu só acompanhava. E ele foi fotografar pela primeira vez. Eu falei, cara, eu tenho que refazer isso. Eu não consegui enxergar o quão ruim tava depois que foi fotografado. Eu lembro de uma coisa que tu falou. Assim, cabo mano, de vassoura. Ele falou assim, mano, tem um pelinho aqui, eu tô vendo pela minha estratificação aqui, mas quando tu fez a foto, parecia um cabo de vassoura. Cara, tinha muita coisa feia que eu não conseguia enxergar porque eu não tinha uma câmera, porque eu não tirava foto. E antes de eu comprar a minha câmera, comprar o meu flash, que eu comprei depois que eu fiz o teu curso de fotografia, eu era o único dentista que fazia... já era o único que postava resina na minha cidade. E o professor Kiuna, né? Kiuna, verdade. Mas eu era o único que chamava o Bruno para fotografar o durante, para eu saber qual era a espessura ideal para eu colocar a minha dentina. Por que que o esmalte não tá ficando legal? Será que eu tô errando na dentina? Será que eu tô errando no esmalte? Por que que minha incisal tá ficando marcada demais? Por que fica marcada de menos? E foi com a fotografia que eu comecei a enxergar, a estudar e ver os pequenos detalhes que iam fazer diferença na minha estratificação. Depois que eu fiz o curso que eu comprei, aí eu já tava com 1 ano de formado, cara, eu lembro que eu recebi uma mensagem do Marcelo Fonseca, da SBOE, me convidando para o congresso para ser membro, por causa de fotografia. Por causa das fotografias. Eu lembro que um monte de dentista perguntava quando ia ter vaga para curso, eu não dava curso. Eu tava no primeiro ano da minha especialização. Eu falei, cara, eu não sou professor, eu tô na vibe de aprender. Quando eu for ensinar um dia, se eu for ensinar, eu vou dar um curso. E eu dei o meu primeiro curso, junto com o Eric lá na RC, de tanto insistirem. E não existia curso de resina em Manaus. Tinha o do Kiuna, mas ele já estava viajando muito o Brasil, dando aulas fora. Não tinha um curso lá. E todo mundo pedindo, eu não vou, não tá na hora, tem um pouco caso, mas eu tinha ali uns 10 casos bem documentados, eu falei, cara, vou encarar. Aí isso foi em 2021, aí não parei mais de dar aula. Perfeito. Não parei mais de palestrar e a gente acaba encontrando um propósito dentro disso também, né? Mas foi por causa da fotografia odontológica. Foi por causa da fotografia. Eu encontrei a Letícia por causa das fotografias dela. Eu acho não, tenho certeza. A fotografia, ela faz isso, né? Inclusive, eu vim para São Paulo a primeira vez, a convite do Vioto, né? Para dar um curso lá na clínica dele, foi por causa da fotografia. Então, a fotografia, ela tem esse poder de chegar onde a nossa fala não chega, sabe? A fotografia chega, mano. Aí você posta lá, às vezes, chegou. E para quem tá olhando só pro hoje...
eu não apago meus casos antigos, tá? Tá tudo lá, porque eu tenho orgulho de olhar pra trás e ver a minha história, o quanto eu evoluí. Eu tenho certeza que a Letícia também. Então, pode rolar o feed com vontade lá no nosso Instagram, ver lá nos primeiros casos que você vai ver que não tem nada a ver com o que é hoje. Até os documentados com câmera. Tem casos que era muito mais grosseiro, a incisão errada, ângulos errados. E A a própria foto. luz da fotografia, Exatamente. assim, é diferente. Eu vejo a diferença de um ano pra trás, minhas Sim. fotos de um ano. Esses dias a gente foi atender uma paciente, ela fez a cirurgia periodontal primeiro e daqui uns dias eu vou fazer a parte estética dela. E eu olhei a foto e eu não vi mais ela lá, né? Não refiz as fotos, na verdade. E aí ela foi direto pra cirurgia. E aí eu fui fazer o planejamento dela. Eu falei, não, já tinha as fotos dela, já fiz. E eu olhei e falei, meu Deus, que foto é essa? E não faz nem tanto tempo, faz um ano. E é muito doido como a gente evolui em pouco tempo. Em tão pouco quando tempo a gente você não fotografa. percebe, né? Então não existe milagre, existe você enxergar mais e você se dedicar mais também. Porque quando você se dedica, você tenta encontrar o erro que você fez, né? Lá atrás, pra conseguir não fazer de novo, melhorar e não fazer de novo. Eu lembro que o caso que eu fiz fechamento de diastema com resina pro meu TCC. E eu lembro que o meu trabalho foi muito bem elogiado e a restauração foi um pouco criticada pelo Eric. Ele, olha, precisa melhorar muito a anatomia. E eu fiquei, o que esse cara tá falando? Eu sou um artista. O caso tá lindo. Eu achava aquele caso lindo. Hoje eu olho, foi a coisa mais horrorosa do mundo. Eu troquei por laminado. Não queria nem traumatizar mais aquela menina com resina. Eu vou levantar um ponto aqui, justamente sobre algo que está acontecendo na internet, e eu queria que vocês dois participassem. A comparação de quem está começando, por exemplo, a Letícia aí já tem um tempinho de formada, né? Já tem especialização, já trabalha, já tem resultado, já consegue usar um bom material. Mas talvez tenha uma pessoa que está começando e não tem todo esse aparato de informação e até de condições financeiras mesmo. Mas, cara, como é que eu vou chegar no nível da Letícia ou do Eduardo? Como é que eu vou chegar lá? Dá uma dica aí para você pular essa fase e parar de se comparar. Façam o nosso curso. Quer falar primeiro, Lente? Pode falar. Cara, assim, eu acho que você tem que ser muito bom em procedimentos que tragam resultado imediato e são simples. Profilaxia, clareamento. Isso vai te trazer dinheiro. Não adianta você terminar sua faculdade, acabou de entrar no mercado de trabalho, eu quero aprender a fazer faceta. Você pode, você tem direito, você deve. Mas ter pressa para se tornar muito bom naquilo vai te frustrar. Então você tem que respeitar o passo de cada vez que você está dando. É uma escada que todo dia você vai subir um pouco, todo dia você vai evoluir um pouco mais. Então fazer um bom diagnóstico, fazer uma boa restauração. Eu não estou falando de fazer um posterior igual o Gus, igual o Ferradães, igual a Letícia. Não é para fazer um anterior da Letícia. É para aprender os procedimentos mais simples que vão te trazer um retorno financeiro mais rápido. Eu sempre falo que a profilaxia é o procedimento mais rentável, porque sempre vai precisar. Você vai cimentar um caso de laminado, 20 laminados, digamos, que é o sonho de todo dentista, é cimentar 20 laminados, né? Parece que só isso dá dinheiro. Cimentou esses 20 laminados. Digamos que no melhor dos mundos vai durar 20 anos. Em 20 anos, qual o procedimento que esse paciente mais vai fazer com você? Retorno e... Ele vai retornar para fazer profilaxia. O paciente da resina, ele vai retornar para fazer polimento e profilaxia. O paciente que não tem nada, não precisa de nada, ele vai sempre voltar para fazer profilaxia e clareamento. E clareamento e profilaxia são os procedimentos mais rentáveis porque em 1 hora você consegue fazer uma sessão de clareamento. Em 1 hora você não faz um caso de 10 dentes de resina. Em 1 hora você mal faz um incisivo central escurecido com muita dificuldade e você provavelmente vai errar e vai ter que repetir em outras consultas. Então, 1 hora não deu tempo de fazer o preparo nem de escolher a cor. exatamente, mal isolou, né? Então, a limpeza e o clareamento vão te trazer um retorno mais rápido e esse dinheiro não é seu. Esse dinheiro é do seu investimento. Claro que você tem que pagar suas contas e tudo mais, mas separa o caixa 2 para o teu investimento. E é nesse caixa 2 que tu vai investir em evoluir na resina. Então, cara, eu quero fazer... olho para o trabalho da Letícia. Eu sou um dentista que me inspiro no trabalho da Letícia. Eu nunca fiz um curso de resina anterior e falei, o único curso que eu vou fazer vai ser o curso dela. Eu vou fazer o curso com ela. E o que é que eu preciso se eu estivesse começando? Tem 2 alunos, então, né? Exatamente. Se eu estivesse começando hoje, obviamente, eu falo com a cabeça que eu tenho hoje. Se eu estivesse começando e quero evoluir com resina,
Eu vou ganhar dinheiro com limpeza, com clareamento, com restauração posterior, sem me iludir que eu vou fazer um posterior mais lindo do mundo, mas vou fazer algo funcional, isolado, limpo, com a remoção correta da cárie, uma boa adesão e vou fechar aquele dente. Com o dinheiro que eu vou ganhar, eu vou separar fundos para investir no meu conhecimento. Eu vou investir em estudar anatomia, eu vou estudar uma boa estratificação, vou entender sobre o sistema de resina e vou treinar. Porque é treino, não é dom. Resina composta não é dom. Você não nasce com um dom de estratificar dente. Quem é que tem? Quem tem talento é o Messi. Resina composta a gente tem que treinar, a gente tem que estudar, entender o dente. O dentista fica com o hiperfoco em material. Toda vez que a gente faz um caso de resina, qual é a principal pergunta? Qual resina você usou? Qual resina você usou? Cara, a gente pode usar a Stellite Omega, a gente pode usar a Palfic, a gente pode usar uma Vitra. A gente vai conseguir trazer um resultado bom porque a gente já sabe como funciona o dente. Então foca no dente. A gente tem que estudar e o que eu admiro muito da Letícia é a maneira que ela planeja os casos dela. O planejamento dela é bem diferenciado. Entender que a gente não tem que olhar só para o dente, tem que olhar para a face do paciente. Existem outras estruturas que têm que ser levadas em consideração. Então eu teria uma reserva de dinheiro para investir em conhecimento e treino, mas tem que ter consciência de que não é da noite para o dia. Hoje nós não estamos onde a gente realmente quer estar. A gente quer evoluir ainda mais no nosso trabalho. É claro que hoje nós já construímos uma autoridade dentro da nossa profissão, nós já conseguimos entregar resultados que a gente sente orgulho, mas ainda não é o que a gente quer, né, Letícia? A gente quer um pouco mais, então a gente vai ter que estudar mais, a gente vai ter que treinar mais, e quem está começando, cara, tem o quê? 5, 6 anos aqui na frente de vocês, de treino, todos os dias. Então, é treinar, é dedicar tempo para estudo, é fazer o curso da Letícia, é fazer o meu curso, Sabe, é fazer o teu de fotografia. sabe por que eu perguntei isso de vocês? Porque assim, ó, eu já... A minha ideia e meu propósito com esse podcast é justamente pegar uma pessoa que às vezes está em várias crises assim, de identidade e de propósito na profissão. E às vezes eu entrava dentro do carro, né? Ia pra faculdade, por exemplo, e falava, cara, como é que eu vou me diferenciar se tem muita gente boa já no mercado, entendeu? Como é que eu vou chegar nesse nível aí? O que é que eu preciso fazer? E parece que às vezes a gente tá estudando, mas não tá valendo a pena, entendeu? E é isso que eu quero. Falei, mano, vale a pena estudar, vale a pena, entendeu? E eu quero que você responda isso aí. Você já passou por isso também? De tipo assim, cara, ficar se perguntando. Será que essa profissão aqui realmente vai me dar um resultado financeiro para que eu possa ter o que eu quero, fazer o que eu quero, entendeu? Sabe o que eu acho que é o maior problema de todo mundo hoje? Eu falo, acho que até da gente. A gente se compara com outras pessoas. Perfeito. E eu falo que assim, ó, e quem me acompanhou nesse período sabe, eu digo que em 2023, quando eu entrei no mestrado, eu saí de uma bolha. Eu vivia uma bolha, eu vivia a minha bolha. Eu vivia a minha bolha que era eu, meu paciente e o consultório. Eu não via nada de outras pessoas, eu não me comparava com outras pessoas. Claro que essa comparação sempre existia, você sempre conhece alguém que é melhor que você, sempre. Mas hoje em dia, o Instagram, ele te deixa muito mais vulnerável a muitos sentimentos ruins, porque Sim. você se sente muito ruim quando você vê alguém que faz um trabalho bom e você não entrega aquilo do mesmo jeito. Só eu que não tenho uma vida perfeita, né? Não, perfeito, esse é o ponto, entendeu? É isso aí que eu quero ouvir. As Pode... pessoas se comparam demais. Então, assim, ó, eu falo mesmo, em 2023, há 2, 3 anos atrás, eu saí da minha bolha. Eu passei a ver um mundo, assim, ó, que eu não conhecia. Eu não tinha acesso a tantas pessoas, né, fora do meu círculo de trabalho. Então, era eu atendendo o paciente. E a gente sabe que quando a gente tá atendendo, a gente não consegue pegar celular, né? Então, a minha vida, o meu foco era estar no consultório, ficar fazendo dente. E eu ficava fazendo dente de segunda a segunda. Eu não tinha sábado, eu não tinha domingo. Isso a gente muitas Caraca. vezes não vê. Mas até hoje, eu falo assim, eu ainda moro sozinha em Curitiba, eu tô casada, mas o meu marido ainda mora longe, a gente mora à distância. E eu uso o meu tempo para mim, para evoluir no meu trabalho. Porque eu nunca soube que eu queria ser dentista, mas eu sempre tive em mente de que eu queria ser uma boa dentista para o meu paciente. Eu queria ser a melhor dentista porque o meu paciente já teve. Então, eu sempre me dediquei no meu tempo livre e não me comparando com outras pessoas, mas comparando o meu próprio trabalho. Então, na época, quando eu comecei, eu não podia pagar enceramento. Eu comprei um gotejador de cera. Com R$400 eu comprei um gotejador. E esse gotejador me fez encerar todos os meus outros casos. Caraca. Então, quando você começa a treinar, é impossível você não melhorar. Então, se você treina no sábado, se você treina no domingo, se você não para de treinar de segunda a segunda, Galera é óbvio que você vai evoluir. A galera dá muita desculpa, velho.
Agora eu vou deixar um recado para quem tá assistindo esse podcast que é ter o trabalho da Letícia. Você tem que treinar de domingo a domingo. Claro que a gente tem que viver, né? Não, Eu com falo assim que certeza. tem que ter equilíbrio, tem que existir o equilíbrio, e eu falo que hoje eu tô chegando numa fase de vida onde eu sei que a partir do ano que vem a minha vida vai ser diferente, porque o Gabriel vai voltar, a gente vai ter uma rotina juntos, então é diferente. E cada pessoa Uhum. tem o seu momento de vida, mas você não pode se comparar por isso, porque cada um tem um momento de vida diferente, tem uma rotina diferente, tem possibilidades diferentes. Mas eu não tinha outra possibilidade, eu não tinha ninguém me esperando em casa, sempre fiquei muito tempo sozinha, então na minha cabeça era mais vantajoso eu estar no consultório com alguém, com um paciente, treinando, do que eu ficar em casa sozinha. A minha realidade Exatamente. foi essa. Então, por isso que eu vejo que eu evoluí rápido, sim, mas eu evoluí rápido porque eu trabalhei muito, por muito tempo, que seria tempo de folga. Semana passada, não teve um dia que eu cheguei em casa antes das 10 da noite. Teve um Caramba. dia que eu cheguei meia-noite em casa. Semana passada, gente. Tem gente que não quer viver isso, né? Quer trabalhar o horário comercial certinho, sair às 18 horas e pronto, viver a sua vida, não trabalhar nem sábado nem domingo. Mas aí você não vai alcançar essas coisas Cara, também, eu entendeu? sempre falo que o propósito não cabe em horário comercial. Eu já cansei, assim, de trocar ideia com a Letícia. Aí, cara, posso tirar uma dúvida? Esse aqui liga, sábado à noite. Sábado à noite a Letícia montando aula e eu montando aula também. Aí domingo, Letícia, será que a gente consegue conversar amanhã? Amanhã eu vou montar aula até tal horário. Depois eu tenho que montar a casa clínica pra postar e eu vou dar uma estudada e a gente vê um horário pra conversar. Cara, é sempre assim, a gente não está envolvido com a odontologia, nós estamos comprometidos com a odontologia. Estar envolvido é diferente de estar comprometido. Então, eu acho que as pessoas não viram a chave porque elas fazem odonto de segunda a sexta, das 8 às 17. E a gente vive a odontologia após. Claro que a gente tem a nossa fé, a gente tem o nosso momento com Deus, a gente tem momento com família, e isso é muito importante trazer esse equilíbrio, mas é viver a odontologia fora do consultório também. E eu, Imagina se você tivesse parado só no estudo da faculdade da especialização, só. eu acho que assim, tudo bem se você não quer ter essa rotina, mas não adianta você se comparar com quem tem uma rotina Perfeito. diferente. Exatamente. Então, você não Querem ter o precisa. resultado, mas não quer pagar o preço, não quer pagar o. Exatamente. E eu lembro que eu escutei isso de um professor na faculdade. Que tipo de dentista você quer ser? Um dentista nota 7, 8, 9 ou 10? Tudo bem você ser um dentista nota 7, tá tudo bem. Se é aquilo que você quer, tá tudo bem. Só que não se compare com um dentista nota 10, porque aquele dentista nota 10, ele se esforçou mais para ter um 10 do que um 7. Então é muito do quanto você dedica o seu tempo para aquilo. E como eu falei, tem pessoas com prioridades diferentes. A vida das pessoas é diferente, cada um claro. tem um O que cada um um quer destino. para sua carreira, É, né? exatamente. E eu acho que às vezes a gente nem quer algumas coisas que vão, o destino, assim, a maneira que a gente leva o trabalho vai nos puxando. Por exemplo, eu falei no primeiro ano de formato, quando me pediam curso, cara, eu não vou ser professor. Eu não quero ser professor. Eu não tenho um perfil de ser professor. E eu saí da faculdade com raiva da maioria dos meus professores. Porque eu ouvia dentística não dá dinheiro. Vai fazer dentística, ficar colocando resina em dente. Eu via professor dizendo que dentística todo mundo faz. A minha professora de dentística falou para eu trancar a faculdade, que eu não tinha nascido para ser dentista. Aí eu saio da faculdade e falei, cara, esses professores são um bando de frustrado. Não quero ser professor. Não quero isso. Eu quero ser clínico. Eu quero estar dentro do consultório atendendo. O tempo passou e eu virei professor. E na faculdade, não sei se na tua faculdade foi assim, pelo menos a minha, a dentística era a matéria mais odiada mesmo. Tipo assim, caraca, todo mundo odiava fazer dentística. Mano, cirurgia, todo mundo parava pra estudar dentística, Dentística era um pelo saco. amor de Deus. Aquele cheiro do ionômero. Exatamente. E a gente fazendo amálgama. A gente É, fazia amálgama. amálgama no laboratório. Não tinha como nossa. ser bom, né, mano? Não tinha como. Como é que ia ser elogiado com amálgama? E assim, a gente. Não sei se na tua facul, Letícia, teve isso, mas a nossa teve muito foco, principalmente por conta de materiais dentários. A gente estudou muito material. A gente estudou ionômero, a gente estudou resina, amálgama, material de moldagem. E eu não lembro de a gente estudar de dente. Eu não lembro da gente estudar complexo amelodentinário. Eu não lembro da gente estudar a estrutura de dentina, quantidade de umidade de dentina, a diferença anatômica interna de uma dentina e de um esmalte. A gente não estudou nada de dente. A gente estudava material e como restaurar. E eu acho que isso também traz uma dificuldade maior, porque como você vai restabelecer aquilo que você não conhece? Como é que você vai restaurar algo? O que é restaurar? Qual é o conceito de restaurar? Você vai devolver algo, saúde, estética, função para algo que você não sabe como é.
E eu não digo da escultura que a gente faz no sabão, que a gente faz em qualquer coisa. Eu falo da função mesmo daquele dente. Da função, da biologia daquele dente, o entendimento de cada estrutura. Qual é a função da junção mamelodentinária? Qual é a função da dentina? Qual é a função do esmalte? Como cada um se comporta? E eu acho que a ausência disso da faculdade faz a gente não gostar muito da dentística também. Porque fica sem propósito. A gente vai restaurar, a gente vai tapar buraco, a gente vai fechar diastema, mas qual é o propósito disso no final? No nosso caso, que a gente veio da mesma escola, a gente não gostava muito de dentística por isso. Eu vim gostar por conta dessa frustração que eu tive, esse convite maravilhoso para trancar a faculdade, em pleno quinto período, falaram, já investi muito. Eu vou me formar e vou dar meu jeito. E um professor que conversou comigo lá em Manaus, que falou que passou pela mesma situação numa palestra que ele foi dar, foi o Ronaldo Irato. Ele falou, cara, eu passei pela mesma coisa e eu acho que deu certo, né? Pode dar certo para ti também. Eu não daria ouvidos. E eu não dei ouvido e as coisas vêm funcionando. Eu não gosto de dizer, assim, por exemplo, a Letícia, você tem quantos anos de formada? 6. 6 anos de formada. Eu faço 6 anos de formada em janeiro também. Que nós somos dentistas de sucesso. Prefiro dizer que nós somos felizes com a nossa profissão. Nossa, eu Porque adoro estar no consultório. É isso. pelo tempo que a gente tem, onde a gente trabalha, onde a Letícia trabalha, onde eu trabalho, o público que a gente atende, os trabalhos que a gente executa, ter orgulho da odontologia que a gente faz. Agora, sucesso a gente pode dizer que é o Ricardo, um cara de sucesso na odontologia, o Guilherme, que ele já tem mais tempo no mercado, já tem uma carreira consolidada, mas a gente já atingiu uma liberdade financeira. E A gente- jovem, né? Antes dos 30 a gente já estava muito bem. A Letícia tem 25, né? Não, Tá com 29, eu Letícia? fiz 30. Fez Fiz 30? agora. Eu tenho 31. Então, antes dos 30, a gente já estava vivendo bem de odonto, sabe? Fazendo dente no nosso consultório, sentado no nosso mundo, na nossa bolha, como você nossa falou, né? bolha, era uma Isso é, bolha. isso é fantástico, cara. Isso é E não é fantástico. romantizar uma exaustão de trabalho, porque tem, né, é difícil também, mas são focos, né? Então, se você tem muito foco, é aquele que o Eduardo falou, não tem talento que supera. O trabalho duro sempre supera o talento, se o talento não trabalha duro. É isso aí. Então, você precisa trabalhar duro se você quiser ter alguma coisa, né? Eu vi falando com o Gabriel, eu falei, cara, ganhar dinheiro de forma honesta dá muito trabalho. Dá. Dá Dá trabalho. trabalho demais. Né? É trabalhoso mesmo, você precisa trabalhar muito. Agora, final de semana, a gente estava enfiado no computador, no livro, estudando. Eu cheguei sexta, sábado, 8 horas. Ontem, 8 horas, eu abri o livro, comecei a estudar, montar a aula, parei agora. Montar aula Porque a dá, gente tinha dá que trabalho, hein? montar a aula, dá muito trabalho. Hein, Letícia? Ainda tem que aprender a declarar imposto, né? E aí, sim. Não tem nada a ver com a nossa profissão, mas Exatamente. O governo ainda pega uma parte do nosso dinheiro. é loucura. Fala sobre as duas exaustões aí, então, vai. Começa. Cara, existe uma que ela é saudável, que é que você sabe que é um período que você tem que enfrentar, mas que vai te trazer um retorno. A outra é quando você entra no efeito manada. Você só é mais um ali no meio, dentro de um mercado que não tem saída, que você vai trabalhar muito, muito, muito sem retorno. Se você se acomodar, você vai acabar na pior. Como muitos dentistas trocam logo de profissão, buscam outras faculdades. E alguns aguentam por muito tempo. Eu vejo dentistas com 10, 15, 20 anos de formado, que, cara, eles não sabem o que é ganhar bem, entende? Eles não sabem o que é ganhar bem. Inclusive, eu vou conversar agora contigo, Leo, vou te fazer uma pergunta. Vou jogar uma bomba aqui na tua mão. Porque a gente falou de resultado, beleza. Entregar resultados bonitos, evoluir, isso tudo é muito importante. Mas você faz odonto por amor? A gente faz com amor, né? Mas a gente faz por dinheiro. A Também. gente faz por dinheiro. A gente entrega ali com amor, com dedicação. A intenção é cuidar das pessoas, entregar algo bom. Tanto que a gente se dedica muito para entregar algo bom, mas a gente espera um retorno financeiro. E como a gente fala aqui mais com dentistas, eu quero falar de algo que é pouco dito, pelo menos na faculdade nunca foi dito, que é literalmente sobre dinheiro. Falar sobre dinheiro na odontologia. É possível ainda ganhar dinheiro com odonto? É possível ganhar dinheiro com odonto porque a gente vem de uma geração que os professores falam que não dá. Eu ouvi muito que dentista não dava dinheiro e eu ouvi muito se quer ser rico não faz odonto. E hoje eu vivo num lugar, trabalho em um lugar que eu vejo que é 1000% possível ganhar muito dinheiro com odontologia. E eu quero que tu fale os extremos das duas realidades. Da realidade da Letícia, que ninguém vê no Instagram, que ralou, que sofreu,
que passou maus bocados, e da Letícia de hoje. Não precisa dizer o quanto você ganha, mas você pode dizer, por exemplo, o quanto você já cobrou numa restauração e quanto você consegue cobrar hoje, por exemplo. O que você já passou lá no início, que você teve todos os motivos para desistir, e o que você passa hoje, que você olha e diz, cara, valeu a pena ter continuado. E são apenas 6 anos que separam essa primeira Letícia dessa segunda Letícia. Eu acho que o meu melhor exemplo de começo que eu posso dar é do meu primeiro mês de formada. Todo mundo tem primeiro mês, e eu acho que esse talvez seja o mês que mais marca a gente, porque desde que eu estava na faculdade até 2023, comecinho de 2023, eu não tinha o meu carro. Eu e minha irmã dividíamos um carro, mas a minha irmã, por ser mais velha, tinha a hierarquia, né, Tinha familiar mais de ficar com o direito. carro, e eu ficava com a moto que a gente tinha. E nesse primeiro ano de formada, eu trabalhava num plantão 24 horas. Mas, Letícia, tu fala uma moto, aí quando a gente olha pra ti, a gente imagina uma moto importada. Uma bizinha Uma bis. automática, Caraca. scooter, né? Uma scooter vermelhinha, e ela tinha aquela caixinha atrás de guardar capacete, de Que guardar legal. material. E eu ia onde eu tinha trabalho, eu ia de moto, porque era muito mais fácil de estacionar, eu não pagava estacionamento, então eu Chegava não mais tinha dinheiro, rápido. chegava mais rápido. E eu lembro desse dia que eu fui trabalhar na clínica que eu trabalhava, tava chovendo, eu com a minha capinha de chuva preta, o casaco e a calça, a mesma que eu usei na faculdade por anos, ainda tava lá, firme e forte, Sacola no pé. eu molhar o tênis. E eu entrei com a moto no estacionamento da clínica. E essa passagem do meio-fio até a porta da clínica me rendeu uma multa de R$ 800. Nossa. E meu primeiro salário no mês tinha sido 400. Nossa. Fora a lista de material que eu 2 tive que meses pra comprar. pagar uma multa. Fora a lista de material, né, que eu tive que comprar pra ir trabalhar no lugar, no plantão. Então, a lista da dental tinha dado 1.200, menos 800 da moto, R$ 2.000, né? 800 mais 1.200, R$ 2.000, e meu salário tinha sido 400. E é muito doido pensar que nessa época a gente nem imagina o que dá pra conseguir com a odontologia, como você estava falando, Edu. E eu sempre tive um foco. Eu falava assim, beleza, eu vou andar na minha moto, mas um dia eu vou ter meu carro. Eu vou trabalhar e eu vou conseguir trocar minha moto e vou comprar meu carro. E assim foi, por muito tempo. A caixinha da minha moto guardou minha câmera, e minha câmera eu levava pra cima e pra baixo, eu levava meus materiais, levava foto polimerizador, levava tudo que eu podia. E hoje, até era que eu tava relembrando agora, enquanto eu falava, às vezes a secretária da clínica, ela olha pra mim e fala assim, meu Deus, doutora, você cobra muito barato. Aí eu olhei e aí às vezes eu me pego pensando assim, eu já acho que eu cobro um preço que é justo. Eu não acho que o que eu cobro é barato, mas eu também não acho que é caro, sabendo que, né, a margem que existe dentro da odontologia hoje. Eu acho que é justo pro que eu entrego, porque eu me dedico. E é aquilo que a gente tava falando, a gente não trabalha pelo dinheiro, mas a gente precisa de dinheiro para viver, né? Então faz parte, você precisa pensar que sim, aquilo tem que ser rentável para você também de alguma forma. Exato. E pensar hoje que tudo também depende de ambição, do quanto você quer chegar. E aquela pergunta dela me fez pensar, né? Tá barato, mas eu já me sinto feliz, né? Eu já tô realizada. Claro que a gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer mais, a gente quer diminuir o ritmo, sair dessa rotina exaustiva que envolve o processo de você conquistar o seu espaço, né? Mas tudo existe dentro de cada um, o quanto aquilo é necessário, né? Do quanto aquele dinheiro é necessário, ou qual que é aquele valor que faz sentido para você, né? Então, a questão de o quanto você pode cobrar hoje, o que eu posso hoje cobrar no valor de uma restauração, por muito tempo foi o meu salário do mês. Mas tudo é uma curva de aprendizado. E da mesma forma que eu consegui sair da minha moto e ir pro meu carro, foi uma curva de aprendizado e muito esforço para conseguir evoluir no meu trabalho e sim fazer que aquilo que eu entregue seja justo no valor que hoje eu posso cobrar. Perfeito. E você dá juiz a isso, né? Muito mais do que preço no teu tratamento, o teu trabalho traz um valor muito grande. Não só pela tua história, mas pela qualidade que você entrega. Pela qualidade que você entrega em uma restauração, pela qualidade que você entrega em uma cimentação. Não é, nós não somos vendedores de resina e de cerâmica, né? Nós não somos dental e laboratório. Nós somos dentistas promotores de saúde. Então, o teu trabalho, ele tem um valor agregado muito grande. Os teus anos de estudo, os teus anos de dedicação, os teus treinos, o nome, a marca Letícia hoje, que eu sei que é muito difícil receber elogio e muito difícil falar de si.
Mas você tem que reconhecer que hoje você é uma profissional que já tem uma certa autoridade no mundo da odontologia restauradora. Você é respeitada por muitos professores. Isso que eu tô falando para você, você não ouviu só de mim. Você ouviu e ouve de grandes nomes. Você deu aula já para grandes nomes da odontologia, você sabe disso. E eu sei que quando essas coisas vão acontecendo, a gente fica, caraca, como é que isso tá acontecendo comigo, né? Como é que eu saí da... Em que momento eu saí da Bis e eu tô aqui cobrando, sei lá, você falou que o primeiro mês teu salário foi 400. Hoje eu cobro, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais em um dente que um dia eu já recebi em um mês. Em que momento esse salto aconteceu? Entende? Em que momento eu tava lá em Manaus, isso já aconteceu. Eu pegar o Instagram, abrir o Instagram, ele não sabia nem que eu existia, eu olhar, caraca, o Instagram desse Guilherme aqui é muito lindo, né? O consultório dele é muito lindo. Um dia eu queria atender num lugar assim. Cara, será que um dia eu consigo fazer o que esse cara faz? E hoje eu mostrando pra ler, cara, eu tirando dúvida dele, entende? Ele tirando dúvida de resina comigo. Falei, cara, em que momento a gente sai, né? Que looping é É esse, um né? sonho e, caraca, olha o que eu tô vivendo hoje, entende? Mas isso é fruto de estudo, isso é fruto de dedicação. E como a minha amizade com a Letícia, ela vai além da odontologia, nasceu dentro da odontologia, mas vai além, a gente também não pode deixar de dizer o que é uma verdade absoluta. Cara, caminhar com Jesus Cristo. A nossa amizade, a minha e da Letícia, para mim é muito marcante em momentos que chaves foram viradas quando a gente não estava falando de dente, quando a gente estava falando do amor de Jesus, quando a gente estava falando sobre o Espírito Santo. Muitas vezes até nos emocionamos conversando sobre o tema e, cara, não existe paz maior do que caminhar com Jesus. Você sabe disso, você sabe bem disso. Então a gente foca muito no procedimento, a gente foca muito na odontologia, a gente foca muito nisso, mas existem coisas que, se não estiverem consolidadas, tudo isso se torna muito vão, se torna muito raso e não faz sentido. E entra o ponto do dinheiro. Para que faz sentido eu ganhar dinheiro se eu não vou servir a pessoa do jeito que ela merece Sim, e deixar ela feliz com aquilo que eu exatamente. tô E quem- fazendo? Então não faz sentido. Eu cobro o que eu cobro, porque se eu precisar refazer 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, eu vou refazer. Até aquela pessoa ficar feliz com o que ela Satisfeita. porque ela confiou com que eu fizesse. Então, se ela confiou a boca dela pra mim, se ela confiou uma expectativa dela em mim, eu preciso corresponder àquilo, eu me sinto na obrigação. E hoje é engraçado porque parece que virou a chavinha de uma forma onde quando alguém vai pra tentar, né, para aprender alguma coisa, comigo também, eu me sinto numa obrigação gigantesca, porque eu olho e falo assim, meu, O cara confiou em ti, né? não é o meu paciente, mas agora é um outro colega, é alguém que tá saindo do consultório dele pra ir no meu, para Fechando a agenda. aprender alguma coisa que talvez eu possa ensinar e eu me sinto na obrigação de entregar o melhor que eu posso, porque aquilo é o que eu tenho que fazer, é o mínimo que eu tenho que fazer, seja para o meu paciente ou seja para um aluno que busca alguma coisa, eu tenho que entregar o máximo que eu posso, porque senão que sentido faz? Não Por faz que eu tô sentido, fazendo o que né? eu tô fazendo se não é servir outra pessoa da melhor forma que eu puder? Perfeito. E sobre o dinheiro, só colaborando aí um pouquinho, é que quem foca no dinheiro é capaz de tudo pelo dinheiro. É capaz de é perigoso, economizar né? material, é capaz de reutilizar material, é capaz de usar material vencido. Eu acho que a pessoa que pensa só no dinheiro, ela para de enxergar o paciente como um paciente. Ele começa a enxergar o paciente como meta. Entende? Como um lead que está ali no consultório. Eu sempre olho muito pelo lado humano e eu falo isso para as pessoas que vão começar a usar rede social. Inclusive, eu falei muito para Letícia, tu tem um potencial gigantesco, posta mais que tu é diferenciada. É que saber contar a sua história e uma história muda a tua história. Saber contar a tua história vai mudar a tua história completamente. E contar outras histórias também vai mudar a sua história. E, cara, todo sorriso carrega uma história. Aquela pessoa não tá ali por acaso. Ela não tá ali. Óbvio, sempre vai ter alguém que vai estar ali por vaidade. Uma vez ou outra vai ter. Mas a maioria das vezes das pessoas que vão estar no consultório vai estar por uma dor. Vai estar por uma história de trauma, uma história de vergonha. E, cara, aquela pessoa, ela gostou do teu trabalho. Ela agendou. Eu penso muito, sabe em que, Letícia? O paciente da segunda-feira de manhã. Cara, quem tem tempo segunda-feira de manhã? Para fechar sua agenda e estar num consultório. O que é que tu tá fazendo segunda-feira de manhã, Letícia? Tu tá Trabalhando. trabalhando. O que é que você tá fazendo segunda-feira de manhã? Trabalhando. Tem pessoas que estão no nosso consultório. Então elas deixaram de trabalhar para estar lá.
Elas entraram no carro, elas colocaram gasolina, elas pegaram o trânsito, esse Pagaram trânsito estacionamento. pagaram estacionamento, entraram, apertaram o elevador, subiram ou subiram as Porque elas escadas. estão ali procurando você. Exatamente, está sentado na sua cadeira, você vai olhar e vai pensar, cara, isso é um bom antes e depois? Pelo amor de Deus. Aí isso é o que falta para bater a meta do mês? Não, isso é uma pessoa, é o pai de alguém, é a mãe de alguém, é o amor da vida de alguém, é uma vida, é uma história, é um trauma, é alguém que precisa ser acolhido por você, não somente pelas suas mãos habilidosas para fazer uma resina ou uma cerâmica, mas por alguém que precisa literalmente ser acolhido. E é o momento que a gente deixa de ser só dentista e o nosso lado humano tem que falar mais alto, a gente vira terapeuta, Isso. a gente vira psicólogo, pode falar. E morando sozinha por alguns anos, eu cheguei em Curitiba em 2015. Então, são 10, quase 11 anos que eu moro longe da minha família, né? Conheci o Gabriel há 6 anos, então por um bom tempo, assim. Depois ele mudou, convivi com ele por um ano e até que ele mudou. E por muitas vezes eu me perguntei, assim, me peguei pensando, poxa, por que que eu fico sozinha em Curitiba, né? E há um tempo atrás eu acho que eu comecei a entender a resposta. E eu pensei assim, talvez a minha rotina tenha sido longe da minha família, longe dos meus amigos que eu cresci, porque o meu objetivo de vida é estar aqui por outras pessoas que hoje tão, né, precisam de mim de alguma forma. Então, todo mundo tem um propósito na vida, tem um objetivo de servir de alguma forma as pessoas. E talvez você não lide diretamente com pessoas, mas quem não é dentista e trabalha em outras áreas, indiretamente serve em outras pessoas também. Você Sim, pode trabalhar na perfeito. TI, mas você está fazendo um programa que alguém vai usar, que outra pessoa vai usar, e você está servindo de uma forma indireta aquela pessoa. Então, o Exatamente. trabalho nada mais é do que o servir. Você serve as pessoas com o seu trabalho. Então, o seu Perfeito. trabalho vem com esse objetivo. E a partir do momento que você pensa, né, que você está servindo outra pessoa, claro que você faz pelo dinheiro, você precisa do dinheiro, mas o dinheiro passa a ser uma consequência. E eu não tô falando isso porque eu me considero uma pessoa de sucesso, não é isso, mas é porque eu enxergo que o sucesso nada mais é do que você estar feliz com o que você faz por alguém. Perfeito. Essa é a maior definição de sucesso pra mim. Minha conta não é enorme, eu não tenho dinheiro guardado, mas eu tenho o que me deixa feliz. E isso pra mim, eu me considero uma pessoa de sucesso hoje porque eu sou feliz no que eu faço e eu consigo entregar alguma coisa que eu deixo alguém feliz. Eu gosto de ouvir pessoas que Perfeito. falam a verdade, sabe? A gente sente que é verdade, né? Sim. E assim, tu falou algo muito legal, Letícia. Você falou sobre propósito e sobre servir. E a palavra propósito é uma das palavras que está na boca do povo hoje, né? Todo mundo fala de propósito. E geralmente as pessoas estão associando o propósito ao seu sucesso profissional. E a nossa natureza humana, ela é egoísta. Eu acho até engraçado quando a gente pergunta para alguém, né? Qual é o teu defeito? Pessoal, meu defeito é ser perfeccionista. Meu defeito é que eu perdoo fácil demais. Falei, cara, isso daí é qualidade. Fala o defeito de verdade. Nosso defeito é ser egoísta. Não tem, nós somos, a natureza humana ela é egoísta, é pecaminosa. E naturalmente a gente vai associar o propósito a meu sucesso profissional ao meu propósito. Eu ser conhecido é meu propósito. Eu estar palestrando no mundo inteiro é meu propósito. Não, isso não é seu propósito. Isso está dentro da sua profissão. Pode existir um propósito por detrás disso, mas propósito, de acordo com a Bíblia, um deles é servir o próximo Pronto. e não ser servido. O nosso propósito é servir. Então, o propósito está mais associado ao impacto positivo que você gera na vida de alguém quando você vive algo. Então, você está gerando impacto positivo na vida dos seus alunos? Você está gerando impacto positivo na vida dos seus pacientes? Se sim, você está vivendo o seu propósito. E você ainda está sendo recompensado por isso. Esse é o verdadeiro propósito. Isso que você falou foi E não é Foi o que você perfeito. faz, é o que acontece com as outras pessoas quando você faz o que você faz. exatamente, exatamente. Esse pra mim é o maior lema possível. Show! Exatamente. Que conversa maravilhosa. E, cara, eu gostaria que vocês deixassem agora uma mensagem aí. Mas antes de deixar uma mensagem para quem está começando, para quem queria dar um up na carreira aí, eu gostaria que vocês falassem assim, quais são os próximos planos para daqui 3 anos, vai? O que vocês esperam aí da carreira de vocês? Assim, cara, não só como carreira profissional, mas o que a Letícia espera aí Eu alcançar. acho que eu vou ser tio. Eduardo também pode começar. Onde Posso você... começar? Cara, 3 anos. Assim, eu me vejo em 3 anos ainda atendendo muito, porque eu gosto muito de atender. Inclusive, eu gosto de ser professor, eu gosto de ensinar, mas eu acredito que a carreira do dentista clínico que ele escolheu atender, como a Letícia, como eu, como você também, ela tem que ser muito focada em atendimento.
Eu gosto de atendimento, porque a gente não pode ensinar aquilo que a gente não executa. Perfeito. Até para ser professor, você tem que ser clínico. E não menosprezando os pesquisadores, porque eles fazem um papel fundamental. Inclusive, eu sinto uma deficiência da comunicação entre a ciência e o clínico. Tem muita desinformação hoje no mercado e a prova tá, as postagens que a gente vê hoje, de 100, 90 vêm de vozes da cabeça. De dizer que flúor dá câncer, que carvão ativado clareia Clareia dente. dente. Cara, isso não vem da ciência, entende? Então, a ciência ela é importante porque é ela que quebra essas desinformações. Mas a clínica, ela é soberana. A base é a ciência, mas a clínica é soberana. Então, o dentista ele tem que atender, ele tem que fazer funcionar. E eu acredito fortemente que a longo prazo, o que vai fazer um dentista ganhar muito dinheiro é a clínica. Por quê? Porque se hoje a Meta resolve excluir o Instagram, muitas carreiras deixariam de existir. Se a Hotmart deixa de existir, acabou o curso online. Se a gente enfrenta outra pandemia, não vai ter curso presencial, mas sempre vai ter pessoas precisando de tratamento. Sempre vão ter pessoas precisando de um sorriso bonito. Então, focar em se tornar um bom profissional, ser um bom ser humano acima de ser um bom profissional, mas focar em ser um bom profissional e trazer boas experiências. Porque também não adianta eu ter a resina da Letícia, ter a minha cimentação, ter a tua fotografia e o paciente não se sentir acolhido, não se sentir acolhido durante um procedimento. Então, a minha intenção é continuar atendendo, dentro do possível, continuar inspirando e ensinando outros dentistas também um caminho que deve seguir, não somente de uma estratificação, mas eu acredito que, como a Letícia faz, eu faço também, levar informações que são relevantes para as pessoas virarem a chave fora da odontologia, se tornarem profissionais melhores, se tornarem pessoas melhores, se tornarem comunicadores melhores, se tornarem educadores melhores e se tornarem principalmente seres humanos melhores. Então a intenção é continuar atendendo, continuar investindo nos nossos cursos, continuar investindo na nossa clínica, consolidando o nome e pensando na aposentadoria em nome de Jesus. Um dia a gente vai se aposentar, Letícia. Perfeito. Pode falar, Lê. Eu acho. Desculpa. Eu acho que em 3 anos eu me vejo diminuindo a rotina que eu tenho hoje, isso é fato. Então, para mim, aquilo que a gente estava falando antes, a janela que a gente tem de tempo, de vida útil de trabalho, ela é curta. Então, dentro desse período, eu me vejo diminuindo um pouco a minha rotina hoje, não chegando em casa meia-noite, como é a minha realidade até hoje. Mas, da mesma forma, eu me vejo querendo evoluir o máximo que eu puder. E eu me vejo, eu espero que em 3 anos eu esteja muito melhor do que eu tô hoje. E eu me vejo estudando, continuo estudando, eu me vejo atendendo de uma forma, espero que melhor do que eu atendo hoje, entregando resultados melhores do que eu entrego hoje. O objetivo da gente sempre é evoluir. E eu acho que, no fundo, eu me vejo fazendo aquilo que aparecer no meu caminho, porque eu sei que o que vier é o que é o meu destino. Então, eu não fico fazendo grandes planos. Eu falo que eu já sou uma pessoa super feliz dentro da minha profissão, dentro da minha vida pessoal. Então, o que vier a acontecer nos próximos 3 anos, para mim, vai ser um presente de uma forma diferente da vida, porque eu já me sinto realizada com o que eu vivo hoje. Claro que sempre, se eu puder entregar alguma coisa melhor, é o objetivo de vida sempre. E eu acho que às vezes a gente faz tantos planos, né, Letícia? E Deus vem e Muda completamente. Muda tudo. E uma palavra que eu não gosto muito, assim, que às vezes a gente até usa fora de sentido, que é focar. Percebe que se a gente fala em focar em algo, a gente deixa de fora muita coisa? Então eu prefiro substituir focar por comprometer. E a gente consegue se comprometer em muitas coisas, a gente não consegue focar em muitas coisas. Aí imagina que lá atrás, imagina a Letícia de 10 anos. Aí chega a Letícia de hoje e fala: você tem que fazer uma faculdade, você tem que terminar uma especialização, você tem que ser uma boa esposa, mas você vai ter um relacionamento à distância. Você tem que terminar o seu mestrado, você tem que ser uma boa filha, você tem que morar numa cidade sozinha, você vai ficar longe dos seus pais e você vai ter que fazer tudo isso com gratidão. A Letícia criança e olhar, não compensa. Não compensa. Então, se a gente traz um peso muito grande para os planos futuros, esses planos eles podem acabar não acontecendo. E se a gente planeja demais certas coisas, pode acabar não acontecendo. Agora aconteceu de maneira leve e a Letícia terminou a faculdade, a Letícia andou na montinha dela, a Letícia passou maus bocados em clínicas que ela atendia 38 pacientes no dia, mas a Letícia não parou de estudar e a Letícia fez a especialização
E a Letícia encarou o relacionamento à distância. E Deus honrou e virou um casamento. E a Letícia ficou tempo longe dos pais. E a Letícia hoje é motivo de orgulho para os pais. E aquela menina que era sonhadora hoje se tornou uma mulher realizada. E eu acho isso fantástico. E saber lidar bem com sua rotina e com seus planos sem criar grandes expectativas, mas sempre levando a sério que você se compromete, que é o segredo. E aqui a gente tem uma grande prova social disso. Perfeito. Gostei Isso aí. da palavra. E bora aí pro final do episódio agora. Deixem aí uma motivação para alguém que vai estar nos escutando, nos assistindo. E falem um pouquinho aí do que vocês. Pra mim, o segredo é ter coragem, não ter preguiça, não Boa. ter preguiça e nunca deixar de estudar. É uma regrinha simples. Se tiver preguiça, vai com preguiça mesmo. Porque assim, às vezes a gente pega pesado. Eu não sou o típico professor que passa a mão na cabeça. Acho que a Letícia é mais fofinha que eu. Eu sou o professor colega, eu sou o professor amigo que brinca, mas eu pego um pouco pesado. E às vezes um aluno ontem falou, professor, o senhor pega muito pesado. Aí eu ri e falei, a vida pega mais. Então escuta e faz, porque, cara, não existe Atalho. atalho, não tem segredo, não tem um caminho mais fácil. A frase que eu deixo no final de todas as minhas aulas e de todas as minhas palestras é o que a Letícia disse agora: nunca pare de estudar. Então você nunca tem que parar de estudar e de se preparar. E se fosse dar um conselho extra para quem está começando, que além de estar academicamente envolvido com a profissão, que faz toda a diferença, né, Letícia? Ter boas referências, ter boas pessoas que te inspiram, estudar mesmo, saber de onde pegar a base para estudar, é estar envolvido no mercado digital. Hoje o dentista que ele não está no digital, ele está realmente fora do mercado. Tá atrasado, Então, né? você não vai comprar sua câmera pensando no Instagram, mas a câmera ela vai te dar esse benefício de você poder postar e mostrar o seu trabalho também. Com um detalhe importante que a comparação tem que ser sempre com você mesmo, Exatamente. não com outras pessoas. Você precisa postar, você precisa fotografar, mas você precisa comparar o seu trabalho com o seu. Até porque se a gente Não fosse com comparar outros. com a Letícia, a gente tá ferrado. Se eu for olhar pra Letícia, pra resenha da Letícia, eu tenho que puxar uma feldspática pra comparar. Perfeito, gente. Muito obrigado aí pela participação, é, por estar aqui dando esse privilégio, né, de conversar comigo, dar esse tempo de mesa aqui. Vocês já consideram o Eduardo como um amigo e agora a Letícia aí. Vamos continuar essa amizade. É uma pessoa admirável, como o Eduardo falou aqui, por vários motivos. E a gente, como eu falei, a gente percebe quem é de verdade, né? A gente sabe quem por trás fala algumas coisas aqui, mas por trás da câmera é outra pessoa. Mas vocês são de verdade, falam a verdade. E eu acho que tá faltando isso no mundo, sabe? Não só na odontologia, mas de forma geral. E a minha ideia de trazer isso aqui é justamente isso, cara. É falar de uma forma simples, sem ficar se polindo demais, sabe? E acabar manipulando as coisas. Não, que é verdade, irmão. Você vai falar aqui o que você acha de odontologia, é isso aqui, então pronto. Então, esse é o meu objetivo, justamente para você pegar um conceito e falar assim, pô, eu quero ser igual a esse cara, eu quero ser igual ao Eduardo, eu quero ser igual a Letícia, quero, mesmo que demore um tempo que precisar demorar, eu vou estudar porque vale a pena. E entendendo que não existe a vida perfeita, né? Exato. Nós encaramos nossas dificuldades todos os dias. Todo mundo também tem problema. Todo mundo vê os sorrisos perfeitos, Claro. mas ninguém vê as reclamações às vezes. Às vezes um sorriso perfeito que a gente posta, eles não sabem o trabalho que deu. Às vezes até para lidar com alguns pacientes que são pessoas, personalidades diferentes. O segredo é você entender. É você Exatamente. saber o que a outra pessoa se queixa e como ela enxerga aquilo, você precisa enxergar o mesmo que ela. Você precisa se colocar no lugar dela. Exatamente. Então é só isso, só tenho gratidão a vocês e eu gostaria que vocês deixassem agora o @, de vocês aí, para as pessoas conhecerem um pouco mais do trabalho de vocês, ir lá e pesquisar onde que é que encontra, se é no TikTok, se é no Instagram, pode falar. O meu é Letícia Kreutz, Letícia Kreutz. Perfeito. Vai colocar na telinha? Vai aparecer lá na O descrição. nome dela é difícil, viu? Letícia Helena Kreutz Rosa. Rapaz. O meu DR, Dr. Eduardo Lima. Tô lá compartilhando todo dia um pouco da odontologia que a gente faz e acredita, nossa rotina.
Olhem mais o meu, porque se olhar o da Letícia, vocês vão desistir do meu. Mentira. Não, mas a Letícia, aprendi ela é muito com a muito Eduarda. criativa, cara. Já viu as postagens dela? Vi. Ela é muito criativa pra Algumas. tudo. Tanto a cerâmica, que é o jeito que ela posta. Eu vou começar a imitar um pouco, vou dizer que foi eu que criei. É engraçado ver dos outros olhos, porque parece só odontologia. Só tô do dia a fazendo, dia. né? E é isso. Perfeito. Vocês me encontram também no @dr.davidferreira, vai estar passando aqui na tela. Também tem um Instagram só de fotografia odontológica, lá tem meus alunos, conteúdo, @cliquemacro. E nós temos o do ponto de contato, tá? O ponto de contato, você pesquisar aí no Instagram, você vai achar. Segue aí a gente, dá esse combustível, dá essa força, essa moral. E também não se esquece, se inscreve aqui no canal, porque aí você vai estar mostrando pra gente, pra plataforma, que o nosso conteúdo é importante. E de fato é. E eu só tenho a agradecer aos meus amigos. E muito obrigado por mais um episódio. Muito obrigado por estar aqui comigo. Obrigada a você. A gente que obrigada. agradece. Tchau, gente. Obrigado. E até a próxima. Valeu!